Olá, queridos pais, bem-vindos. Eu sou a Michelle e este é o projeto Pais Segundo o Coração de Deus. E o tema da nossa conversa hoje é como ler a Bíblia com as crianças. Então, vou estar compartilhando com vocês a forma que eu leio a Bíblia com a minha filha, que logo serão 2, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, seja um exemplo de leitura bíblica para o seu filho. Então, apareça para ele. Lembrando que muitas dessas dicas que eu estou compartilhando com vocês, eu aprendi com a pastora Jacqueline Hayat da Igreja Zion, tá bom? Então, vou dar logo a referência. E outras coisas eu fui adaptando com o tempo. Então, primeira coisa, seja um exemplo. Então, se você tem o hábito de ler a Bíblia ou à noite, que é mais sossegado, depois as crianças vão dormir, ou logo pela manhã, apareça também momentos que as crianças estão acordadas com a sua Bíblia, fazendo a sua leitura, para que elas vejam você lendo a Bíblia, e elas queiram, mesmo que inconscientemente, fazer uma coisa que você já faz, entendeu? Então, primeiro de tudo, seja o exemplo. Então, seja um exemplo de pessoa apaixonada pela Bíblia. Se você ainda não tem esse hábito de ler a Bíblia, quer começar isso na sua casa, então comece a escolher um livro da Bíblia, vai lendo. Eu, pessoalmente, gosto de fazer a leitura anual, então todo ano eu estabeleço uma meta ali por dia. Então, se você nunca fez isso, eu aconselho que você escolha 2 capítulos da Bíblia para começar, lá pelo Novo Testamento, depois você terminar o Novo Testamento, você vai para o Velho Testamento, ler de pouquinho em pouquinho, para ver o quanto que as escrituras vão se abrir para você. Segunda coisa, dê uma Bíblia para o seu filho. Então, muita gente compra aquelas Bíblias ilustradas, aquelas coisas bonitas, e para ler com eles é a Bíblia, nossa Bíblia. Então, você vai pegar a Bíblia normal, comprar para ele uma Bíblia normal. Então, se talvez ele seja muito pequenininho, mas eu devo dar uma Bíblia para o meu bebezinho de 1 ano, de 2. Sim, então você pega uma Bíblia, vou te falar, ele vai destruir ela, porque assim como eu fiz com a minha filha, desde bebezinho, eu dei para ela uma Bíblia. Então eu tinha aquelas azulzinhas que eu ganhei na escola, muitos anos atrás, fiz uma capa bonitinha e dei para ela. Falei, esse aqui é a sua Bíblia. Então ela levava aquela Bíblia para a igreja, depois aquela Bíblia foi virando uma situação lamentável, toda rasgada, destruída, porque ela brincava, ela usava para brincar, ela usava para ler nas bonecas. Várias vezes eu peguei ela lendo a Bíblia para as bonecas, lendo a Bíblia para o cachorro, para o gato. E ela foi crescendo assim. Depois que ela ficou maior assim, eu dei uma outra Bíblia para ela, que ela, dessa vez eu dei com um marcador. Então ela rabiscou a Bíblia inteirinha, riscou a Bíblia todinha. E ela vinha toda bonitinha com a Bíblia para mim ler as partes que ela tinha marcado. Depois eu dei uma outra Bíblia para ela já tinha uns 4 anos, então ela já cuidou muito melhor dessa, porque ela já era maiorzinha. Então ela tem essa Bíblia até hoje, está num estado assim, maravilhoso, porque minha filha é uma criança muito cuidadosa. Eu sou uma pessoa muito desorganizada, ela já é organizada, assim, é uma coisa divina. Então, agora que ela está em fase de alfabetização, eu dei uma nova Bíblia para ela. Então, eu escolhi uma capa bem bonita, brilhosa, do que ela gosta, de estrutura, e dei essa Bíblia para ela. E para minha surpresa, ela disse, mãe, eu quero ler a Bíblia toda. Então, não, filha, vamos continuar a leitura que a gente já vinha fazendo. Ela, não, mãe, quero ler toda. Então, a gente começou em Gênesis e vamos até Apocalipse. Então, eu leio um capítulo por dia. Aí você pensa, Michelle, isso vai demorar demais. Gente, parece que vai demorar demais, não vai demorar demais. Porque lendo subtítulos com ela, eu li João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Salmos e Provérbios. Então, e Romanos. Então foram 8 livros, lendo um pedacinho por dia com ela. Aí a terceira dica é escolha um momento. Então você vai escolher um momento do seu dia para estar lendo a Bíblia com seu filho. Então eu prefiro fazer à noite antes dela dormir. Então, quando ela tinha uns 2 anos, que a minha filha dormiu 1 hora da manhã, 2, eu revoltei. Falei, não, essa menina não vai dormir essa hora não, isso não faz bem para a minha saúde mental, não faz bem para a saúde dela. Então, eu estabeleci um horário para ela dormir. Então, já quando eu decidi estabelecer, falei para ela que nós íamos ter uma historinha, ler um versículo para Bíblia, orar e ela ia dormir. Então, assim foi esse processo. Contando aqui até parece que ficou rápido, não foi não, foi difícil e suave, mas eu consegui. Então nós temos esse hábito, todas as noites antes de dormir, ela lê uma história que ela quer, às vezes é um livro cristão, às vezes não, então nós lemos juntas e lemos hoje o capítulo da Bíblia e oramos. E ela vai dormir, oramos em família, né? Meu esposo vem, nós oramos em família e ela vai dormir. Então, essa é a nossa rotina. Se você quer fazer isso de manhã, se você quer fazer isso à tarde, então você tem um horário, estabeleça isso como rotina aí na sua casa.
3. Fale da importância, 4 na verdade, né? Dica 4. Fale da importância dessa leitura antes. Então, nós estamos lendo a palavra de Deus, aqui nós conheceremos mais sobre Deus, Deus se revela a sua palavra, quando a gente começa a conhecer ele é pequenininho, depois ele vai se tornando maior e mais grandioso a partir do momento que a gente conhece ele. Então, é assim que você vai fazer, vai sempre motivando, todos os dias, faz uma pequena oração. Senhor, estamos lendo a sua palavra, fale dos teus mistérios, dos teus segredos para a gente, enquanto a gente lê. Revela a tua vontade, revela quem é o Senhor para nós. Então, vai mostrando para a criança a importância desse momento, que isso é um momento incrível, que isso é um momento muito importante. 5. Escolha um texto para começar. Então, você pode escolher ou versículos, então você faz uma lista de versículos que vai ler durante a semana, ou então você escolhe um versículo, se for um bebezinho de 2 anos, ou um bebezinho antes de 2 anos, vou fazer isso com recém-nascido, eu vou fazer com o meu recém-nascido. Então, você escolhe pequenos textos, ou pode escolher textos, ou você pode escolher um livro da Bíblia, como eu fazia. Então, eu preferia assim. Quando eu comecei, eu escolhi o livro de Mateus. Mateus nós lemos 2 vezes. Eu li quando eu era muito pequenininha e li com ela mais velha depois. Então, eu pegava pequenos subtítulos. Então, a maioria das Bíblias, elas está separada em subtítulos. Então, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Aqui está em Lucas 15. Tem a parábola da ovelha perdida. E logo depois tem outro subtítulo, a parábola da moeda perdida. Depois tem outro subtítulo, a parábola do filho perdido. Então eu pegava esses pequenos textos, quando eles eram grandes, eu dividia no meio, deixava para ler o restante no outro dia, fazia uma pequena introduçãozinha ali e ia. Então você pode começar pelo livro de Mateus ou escolher um livro que você quiser. Então eu aconselho começar pelo Novo Testamento. Se ele for mais velho, você lê alguns livros, ou você pode pegar lá em Reis, vamos ler sobre Davi, vamos ler sobre Abraão. Então você vai escolher o texto para começar. Se sua criança é pequena, faça como eu disse, escolha pequenos textos diariamente e vai aumentando de acordo com o nível de concentração da criança. Então eu comecei lendo 3, 4 versículos por dia e fui aumentando com o subtítulo todo, depois eu fui aumentando para 2, e hoje eu leio um capítulo com ela. Eu até posso ler mais, mas eu prefiro focar em um capítulo porque foi a nossa meta que nós terminamos, né? Que nós leríamos um capítulo por dia. Então é assim que eu faço com esse texto. Então você pode escolher, por exemplo, quer começar? Escolha o Salmo 119, que ele é bem grande, ele tem pequenos subtítulos e você pode começar fazendo o estudo dele com seu filho. Depois vocês escolhem juntos um livro da Bíblia. Assim vai, pouquinho por pouquinho. E faça disso um hábito todos os dias. Mas falhei um dia, falhei uma semana. A gente não desiste. Segue em frente e vai. Próxima dica. Deixa a criança manifestar a sua opinião. Então, você vai ler o teu texto, você pergunta, o que você entendeu? Ou, nossa, o que você achou? Olha o que ele fez. Você quer falar alguma coisa? Então, deixe a criança manifestar a sua opinião. Então, até quero contar um testemunho nessa parte. Então, minha filha estava vivendo aquelas fases do pesadelo. Então, tinha um pesadelo toda noite. E para já ela não queria dormir mais, porque ela tinha tanto medo. Mãe, eu vou ter um sonho ruim. Aí, nós tínhamos recém começado os Salmos. Aí, nós estávamos lendo o Salmo 4. Aí, tem um versículo que fala, eu me deito e descanso porque Deus está comigo. Eu falei, filho, olha que coisa maravilhosa, Deus falou com você. Ele disse que você pode descansar em paz, que Ele está com você, então pode ir tranquilo, pode dormir tranquilo, que você não está sozinha. Olha aqui, eu li várias vezes o versículo para ela. Então foi assim, uma coisa que ficou marcada. Eu marquei, então vou marcar aqui na sua Bíblia para você lembrar para sempre disso. Marquei, coloquei um post-it. Porque Deus respondeu a angústia dela através da leitura que a gente estava fazendo. E foi muito lindo. Então, nós conversamos sobre aquilo. Então, converse sobre os textos também. Tire esse momentinho. Às vezes, isso leva 15 minutos, 10 minutos. Desse momento, desde o começo da leitura até a oração, é um tempo que a gente gasta que é maravilhoso. Então, o tempo que a gente passa com o nosso filho é aquele descrito em Deuteronômio, a tábua que é colada na testa. Então, são marcados e ele vai olhar para o passado, quando ele for adulto, e vai ver, nossa, que momento gostoso que eu passava com a minha mãe. E Deus é o motivo de tudo isso. Então, ficar marcado no coração dele.
E última dica, termine com oração. Então agradeçam pelo dia, agradeçam pelas coisas que aconteceram, façam intercessões por amigos, pelos coleguinhas, pela igreja, pela família. Agradeçam a Deus pela oportunidade de estar lendo a palavra dele. Cite na oração de forma clara o que vocês leram, o que você aprendeu ali, para que o seu filho escute a sua oração também, comentando aquilo que aprendeu. Então, seu filho é pequenininho, gente, a oração curta, simples e claras. Então, não é Deus poderoso, grandioso, não, Papai do céu, lindo, lindão, maravilhoso. Então, aí eu vejo que antes ela falava sempre a mesma coisa. Aí depois eu estava reparando, enquanto eu orava, que as orações dela estão se tornando mais elaboradas. Às vezes a gente termina de orar, ela, pai, ainda não terminei. Então, tinha que ficar segurando mais um pouco na mão até ela terminar a oração dela. Então, esse é um crescimento que eles vão vendo. Então, vocês podem começar, que vocês também vão ver esse desenvolvimento na vida dos filhos de vocês. Então, ficam essas dicas. E se alguma coisa que eu disse não funcionar da maneira que está funcionando aqui em casa, tá, adapta. Encontre outro jeito. Se não está assim, podendo ser no horário que você começou, que não está dando certo, tenta experimentar outro horário, mas não deixa de fazer. Alguma coisa não deu certo, adapta outro jeito. E quando puder, ensine visual para o pai ou para a mãe, para que ela também possa explicar na casa dela, para que esse pai também possa explicar na casa dele, e a palavra de Deus chegue no coração dos nossos meninos, tá bom? Então, um beijão para vocês e até o próximo áudio.